aqui está a luz clara das Escrituras Sagradas. Chamar os mensageiros de anjos, e eu os chamo. Chamar o irmão Brana de sétimo anjo, eu o remito para Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. O mensageiro da era de Laodiceia. Amém. O sétimo anjo. Ali é anjo terrestre. Mas há muitos com a concepção errada. Pegando Apocalipse 10, 7, descontextualizando-o e jogando lá atrás para as eras da igreja. E isso tem gerado uma confusão, pastor Paulo, obreiros. Isso tem sido o pivô decisivo. Essa é a nova do pastor branamista Luiz Mendes aí de Araçatuba, né? Agora ele reforça, afirma e reafirma que o William Branham é só sétimo anjo da igreja de Laodiceia, mas o William Branham não é o sétimo anjo do Apocalipse 10, versículo 7. Ele diz que esse sétimo anjo de Apocalipse 10, 7 faz parte dos 7 anjos celestiais das 7 trombetas de Apocalipse 8, 2, que toca as 7 trombetas do juízo. Preparem-se para o que vem agora. Quando a igreja sobe, se apresentam diante de Deus 7 anjos, cada qual com uma trombeta na sua boca. Esses anjos não têm nada a ver com os anjos de Apocalipse 1:20. Os anjos de Apocalipse 1:20 são mensageiros terrestres para as eras da igreja. Agora, esses aqui, Apocalipse 8, 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Estes 7 anjos, cada qual com sua trombeta, no tocar das suas respectivas trombetas, pragas serão desencadeadas sobre a humanidade. E eu estou chegando num ponto muito delicado. E se eu não falar, eu serei responsável. E eu repito, eu quero chegar diante de Deus, como disse Paulo, não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Estabeleça um raciocínio. Quantos anjos já tocaram a trombeta? O que é que vem depois dos 6? Vamos lá. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ser leal ao texto. Aqui está escrito: mas nos dias do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, os mistérios serão revelados? Não. Está escrito que se cumprirá o segredo de Deus. Agora eu pergunto, qual é o segredo de Deus? Qual é o segredo que Jesus disse
que ele, como filho, não sabia, e que nem os anjos sabiam. Muito bem. Se você for por ordem cronológica das 7 trombetas do Apocalipse, capítulo 8, a 7ª trombeta ela é tocada aqui no Apocalipse 11, né? Logo depois das 2 testemunhas. Apocalipse 11, 1 é as 2 testemunhas. Apocalipse 11, versículo 13, versículo 14, é anunciado: o segundo ai passou, eis que chega rapidamente o terceiro ai, e o 7º anjo tocou a trombeta, né? Está sendo avisado que vem o terceiro ai logo após a 7ª trombeta. Então, o segundo ai, a Segunda Guerra Mundial, está entre a 6ª trombeta antes da 7ª trombeta. Como Moisés, Elias, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, está aqui antes da 7ª trombeta. Então, Moisés e Elias vêm antes da 7ª trombeta, né? Se você for por ordem cronológica, né? E Moisés e Elias é o período da grande tribulação, os 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias. Só depois da morte de Moisés e Elias, antes do tocar da 7ª trombeta, depois da morte de Moisés e Elias, e quem vai matar Moisés e Elias é a besta, e também terá um reinado de 42 meses, só depois disso que a 7ª trombeta toca. E veja que o Apocalipse 10 é o 7º anjo. Então está aqui a mensagem, perguntas e respostas, número 12, né? Pregada em 12 de janeiro de 1961. William Branham diz: agora, se você observar, o pequeno Willie, ali fora, colocou o meu nome sobre aquela estrela ali. Ele fez um desenho, esse pequeno Willie, das 7 estrelas, 7 eras da igreja, e ele havia colocado o nome do Mombrano ali debaixo da 7ª estrela, como esse desenho aqui no livro da Voz de Deus, de Jeffersonville, 7 eras da igreja. Essa é a razão pelo qual eu omiti isso. Veja que no livro das 7 eras da igreja, aqui na 7ª era, está apagado, não tem nome de William Branham, tem nome de ninguém aqui não. Você tem a data da era aí, começou em 1906, mas está apagado. Aí o William Branham está explicando por que o livro das eras, essa é a razão pela qual eu omiti isso. Veja você, porque eu não acho, agora eu vou ser o mais honesto que eu possa, eu não acho que eu teria alguma coisa a ver com aquele mensageiro. Ele está se referindo a um mensageiro que vem no final da era. Porque o Branham é mensageiro, do tempo da tarde. Mas 271 da mensagem: senhores, esse é o tempo. William Branham diz: o mensageiro vem no final da era. E o irmão Branham morreu em 24 de dezembro de 1965, tem 58 anos, vai fazer 59 anos em dezembro. Você não pode dizer que o irmão Branham veio no final da era de Laodiceia. Se a era tem 118 anos, o irmão Branham veio na metade da era. Morreu na metade da era, melhor dizendo. Agora sim, nós podemos dizer que estamos no final da era, e esse 7º anjo de Apocalipse 10, 7 deve estar aqui agora, porque ele vem antes das 2 testemunhas de Apocalipse 11, 1, né? A 7ª trombeta toca em Apocalipse 11, 14.
Apocalipse 11:1, as duas testemunhas, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, grande tribulação. Antes das duas testemunhas tem que vir esse mensageiro. 2:7:1 da mensagem: Senhor, existe o tempo, ele vem no final das eras, perto do arrebatamento. Eu acho que eu não teria alguma coisa a ver com aquele mensageiro. Vem, isso é certo. Eu creio que talvez eu esteja sendo enviado para uma parte da sua igreja, para ajudar a estabelecer essa mensagem em um lugar onde isso deve estar quando esse precursor viesse, pois ele virá, futuro, ó. Quando esse precursor viesse, esse precursor, o William Branham está dizendo, ele virá. Então, o William Branham está dizendo aqui que a voz lá no Rio Ohio disse que ele tinha uma mensagem, mas não disse que ele era o precursor. O precursor é o 7º anjo, a qual o William Branham diz, eu não tenho nada a ver com esse mensageiro, esse precursor ainda virá. Ele vem antes de Moisés e Elias, Apocalipse 11:1. Ele vem antes do tocar da 7ª trombeta. Ele é um anjo terrestre. Se você for olhar para a cronologia do Apocalipse, não, o Luiz Mendes não está obedecendo a cronologia do Apocalipse, não. E ainda temos que fazer uma pergunta aqui sobre cronologia do Apocalipse, porque a 6ª trombeta, Apocalipse 8, foi liberado 200 milhões de cavaleiros, né? Lembrando que se cumpriu ali na Segunda Guerra Mundial, onde 200 milhões de demônios ali no rio Eufrates foram soltos sobre os alemães nazistas que mataram no Holocausto 6 milhões de judeus. Também William Branham diz que o rapto da noiva da palavra original é no 4º selo. Está no 4º selo do Apocalipse, o arrebatamento. E no 4º selo do Apocalipse é um cavaleiro esverdeado, já não é mais amarelo, né? Aqui na Bíblia de Jerusalém fala de um 4º cavalo esverdeado, né? E os muçulmanos esperam Mahdi. E os judeus dizem que vai vir um Mashiach, mas é anti-Mashiach. Esse homem, ao mesmo momento, ele pode ser duplo, né? Pode ser anti-Mashiach para judaísmo, judeus, e pode ser Mahdi para o Islã, para o mundo muçulmano. A religião muçulmana tem 2 bilhões de seguidores hoje na Terra. Então, esse é o 4º selo. Ele vai se sentar no templo de Deus. Está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? O arrebatamento, a vinda do Senhor, de Adonai, não pode ocorrer sem primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, da iniquidade, que vai se sentar no templo de Deus. Hoje não tem terceiro templo, tem mesquita de Al-Aqsa, domo dos espíritos e domo da rocha, em cima do Monte Moriá, lá no Monte Sião. Está completamente controlada ainda pelo Islã, pelos muçulmanos. Mas o judeu já tem todo o material, vaca vermelha, tudo pronto para construir o terceiro templo. E vai ser construído, porque durante a construção do terceiro templo haverá o arrebatamento. É o sinal, né, do rapto. Quando começarem a construir o terceiro templo, haverá o arrebatamento. Outra coisa, Paulo fala que tem que vir a apostasia e tem que se manifestar o homem do pecado. Aí ele se senta lá. Quando ele se senta lá, se o templo já está em construção, já ocorre o arrebatamento. Quando ele se senta lá, o homem do pecado, da iniquidade, se matarem vaca vermelha, Elias e Moisés vão aparecer. Aí já é a grande tribulação. Então, o rápido tem que vir a apostasia, tem que vir um terceiro templo. O anti-Mashiach tem que se sentar no terceiro templo lá, querendo ser Deus, vai ser adorado, né? Vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Deus, o nome dele
É o tetragrama, Yud-Re, Vav-Re, Yehová. É o mais próximo, né? O nome do seu filho é Yehoshua, Mashiach. Então, esse anti-Mashiach, ele não vai ser contra o nome Cristo, o nome Jesus, contra as igrejas, contra o cristianismo. Como o Benjamin Netanyahu, aí, o primeiro-ministro aí, não é contra cristãos. Eles até gostam de cristãos, os judeus, por causa do turismo, né? Em Israel, né? Então está tudo caminhando para isso. A noiva da palavra sobe no quarto selo. Mas ainda tem a parte do sétimo selo, porque o William Branham cortou 112 referências do sétimo selo no hotel e gravou 15 minutos e adicionou lá no hotel com os irmãos Fred Sotman e James Maguri, né? E lá o William Branham disse que o sétimo selo não está aberto ao público, não. Tem essa parte aí dos 7 trovões, que é Apocalipse 10:7. Uma coisa é os 7 selos que o William Branham abriu. Outra coisa é os 7 trovões, as 7 vozes, não é 7 trombetas de anjos celestiais que esse mensageiro de Apocalipse 10:7 vem trazendo, não. Ele vem trazendo vozes. Ele mesmo é uma voz. Na voz do 7º anjo. Ou você diz, é o William Branham. O William Branham disse que não era ele, não. O William Branham disse que esse mensageiro vem no final da era. Próximo ao arrebatamento. Próximo, quando o evangelho estiver voltando para os iudinhos judeus. Próximo da construção do terceiro templo. Próximo de Moisés e Elias a aparecer. E Israel é o relógio do arrebatamento. Tudo está apontando aí, guerra. Em Gaza, Sofonias 2, Gaza vai ser abandonada, desolada. Guerra no Líbano, Zacarias 11:1. E aí, se você acompanhar Zacarias 12, Zacarias 13, até o Zacarias 14, a coisa vai ficar turbulenta em Israel. Ao ponto de Zacarias 14:2 dizer que Jerusalém vai ser tomada. Claro que é pelo mundo árabe. O presidente Lula não apareceu outro dia com um lenço palestino escrito em árabe no lenço assim, Jerusalém é nossa? Pois é, a Bíblia diz que Jerusalém vai ser tomada. Metade da cidade vai para o exílio. As mulheres serão violentadas. Está escrito. Quando é isso, eu não sei. Será que quando Jerusalém for tomada, o judeu já construiu o terceiro templo? E o Mardi, o cavaleiro esverdeado, surge? Tem todo uma série de eventos aí para acontecer, gente. E está em andamento. Já está em andamento. O Apocalipse é cronologia. Ah, é? E o quarto selo? Onde ele está aí? Do capítulo 4 ao 19. E o sétimo selo, que é o selo do arrebatamento, está no capítulo 8. Meia hora de silêncio e vem 7 trombetas. E a sétima trombeta, que quem toca é um anjo celestial. Ele só pode tocar depois que Elias e Moisés vierem. Pregar 42 meses, 3 anos e meio. E Elias e Moisés não podem vir até a revelação desses 7 trovões. Aí é o sétimo anjo, a qual William Branham diz que... William Branham diz, eu não tenho nada a ver com esse sétimo anjo. O rapaz lá, o Willi, fez o desenho bonito, né, das 7 eras. Botou o nome Branham, o nome Branham omitiu, retirou o nome dele. Ele disse, eu não tenho nada a ver com esse mensageiro, não, esse precursor. Ele é o mensageiro aí dos 7 trovões, ele ainda vai vir. Não tem nada terminado, não. Não tem nada terminado, não. O William Branham diz no primeiro selo, referência 79, a noiva não tem tido avivamento, reavivamento. Vai ser necessário esses 7 trovões para juntar a noiva e trazer a fé de rápido. E o William Branham diz que esses trovões só viriam no fim, no final da era de Laodiceia. Também 284, primeiro selo, ou terceiro, primeiro selo, terceiro selo. O William Branham diz que o nome, ele foi chamado de Jesus no cristianismo, redentor, né? Mas nos trovões o nome dele é revelado. E o nome dele agora é Yehoshua.
Ele nunca foi chamado de Jesus. Veja, Pilatos escrevendo em latim, em grego e hebraico na cruz. Não tem letra J, a letra J nasce. No ano 1524, o pai da letra J é o embaixador do Vaticano, da Igreja Católica Romana, Jean Georges Tricino, que o Papa Leão X, o Papa do tempo de Martim Lutero, enviou ele para a Alemanha em 1515. Em 1517, Lutero trouxe os 95 teses. 7 anos depois, em 1524, Jean Georges Tricino criou a letra J, modificou a fonética do I para o J. Pronto, a segunda arapuca. Prendeu os crentes, os protestantes, católicos de novo. Já estava preso na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, batizar em água em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, os ungidos dos últimos dias. Em 1965, Mambrando disse, isso é a marca da besta. Agora eu estou aqui pregando que a marca da besta é o nome de Jesus, a letra J. Porque nas 22 letras do alfabeto hebraico não tem como escrever Jesus. Tem como escrever Yehoshua, que tem Yod, Re, Vav. E o Shin, né? Quer dizer Yehová salva, mas não tem J. Aí está todo mundo preso agora na marca da besta, o nome de Jesus. Vê que o Criador esperou até esta hora para mostrar a verdade, para ver quem vai sair das tradições dos denominacionais, das organizações, dos ismos, denominacionalismo, né? Dos ismos, porque o branamismo, os branamistas viraram o ismo. São piores do que as denominações, essas divisões. 10, 30 tabernáculos numa cidade. Tudo pregando Jesus. Você não vê para onde vocês estão caminhando. Lembrando que vinha um mensageiro. Você vê, a voz de Deus traduz áudio em inglês, português, de diversas mensagens de William Branham, mas essas mensagens aí, o super sinal, cura divina, mesmo aí, pergunta e resposta número 12, o 386 aí, em áudio, em inglês, português, José Branham não tem nem interesse de fazer isso. Ainda bem que nesse livro aqui das 7 eras, ele obedeceu, né? Colocou a 7ª estrela sem nome, né? Porque deve aparecer um mensageiro. E o William Branham disse que ele seria o 7º anjo. Já não haverá mais tempo. Ou seja, quando o 7º anjo, o mensageiro, vem, e o William Branham disse que não é ele, é outro, vai vir quando estiver acabando o tempo. Será que o tempo não está acabando? Pelo contrário, nos dias em que se ouvir o 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? A trombeta do Evangelho. O 7º anjo celestial vai tocar a 7ª trombeta depois da morte de Elias e Moisés, aí os reinos desse mundo voltarão para Jeová e para o seu filho Yehoshua, mas há essa trombeta aqui do Evangelho. O Evangelho de Paulo deve ser pregado. Gálatas 1:8 diz, se um anjo descendo do céu, se nós mesmos ou alguém pregar Evangelho diferente do que já foi pregado, considere amaldiçoado. Há uma necessidade do Evangelho de Paulo ser pregado novamente. Se cumprirá então o mistério de Deus. O mistério de Deus, quando tocar a trombeta, então o mistério de Deus estará consumado, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Que mistério é esse? É Mateus 24:36, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Porque 6 selos, o Mashiach abriu. No 7º selo, em Mateus 24, eles querem um segredo. Além do mais, o mistério de Deus, aí em Colossenses 1:26-28, diz, o mistério escondido desde os séculos e desde as gerações, mas agora manifestado aos Kadosh, aos santos. Que mistério é esse? Estes quis Deus tornar conhecido o qual é entre os gentios a riqueza da glória desse mistério, que é Mashiach em vós. Já não é Cristo, o mistério de Deus revelado. O mistério de Deus revelado é Yehoshua Mashiach. Porque nome não translitera, não muda. Eu viajei 10 países, em 10 países meu nome era André, é André. O nome que salva é Yehoshua Mashiach.
Atos 2:38, Kefa. Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós ser batizado em nome de Yehoshua Mashiach. Foi o que Kefa diz. Romanos 10:9, versículo 9 e 10, Shaul disse que se você confessar com a tua boca que Yehoshua é o Senhor e crer no seu coração que Deus Pai Jeová o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então o nome volta. Como William Branham diz que nos trovões o nome iria voltar. Está aqui o nome original. Esses quis Deus tornar conhecido a qual é entre os gentios a riqueza da glória desse mistério que é Mashiach em vós, a esperança da glória. Esse Mashiach nós anunciamos. Ou seja, o que Paulo pregou no primeiro século é o que está sendo pregado aqui agora. 1 Timóteo 3,16. Seguramente grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado pelos anjos, proclamado às nações, crido no mundo e exaltado na glória. Temos que considerar o que William Branham diz. 386, da mensagem Perguntas e Respostas, número 12, né? No dia 12 de janeiro de 1961, eu não tenho nada a ver com esse mensageiro aí que está vindo. 271 da mensagem Senhores, é esse o tempo, o irmão Branham diz, o mensageiro, o precursor virá no final da era. O mensageiro vem no final da era. E o William Branham diz na mensagem, Senhores, esse o tempo, 241, o sétimo anjo de Apocalipse 17 é o mensageiro da sétima era da igreja. Né? Hoje não se fala igreja, é keynesiano, congregação, ou querrilá, comunidade. 289, senhores, esse é o tempo. Porém, esse sétimo anjo não se comprometerá em nada, ele reúne todos os cabos soltos e junta todos eles. E ao soar, tocar, né, a sua trombeta, contendo o mistério de Deus consumado, né, se consuma. Né? 310, senhores, é esse o tempo. William Branham diz, eles não crerão nele, nesse mensageiro que vem no final da era de Laodiceia. William Branham diz assim, claro que não crerão, porque ele vai pregar diferente dos ismos. Ele vai pregar diferente até do que William Branham pregou. 58, 59 da mensagem O Rapto e na Arizona, 4 de dezembro de 1965, 20 dias antes de William Branham morrer, ele disse, 7 dias com pães sem fermento, o que você come hoje não guarde para amanhã, queima com fogo, porque vem vindo aí uma nova mensagem, um novo dia, e é uma nova coisa. Ele não vai pregar o que William Branham pregou, esse mensageiro, que nas perguntas e respostas, número 12, referência 386, o irmão Branham diz assim, eu não tenho nada a ver com ele. Ele não vai pregar o que o William Branham pregou, não. Nome de Jesus? Igreja? Não vai não, ele vai pregar o nome de Yehoshua. Vai pregar que é ir lá. Vai dizer que a salvação vem dos judeus, e João 4, 22. É para voltar ao evangelho de Paulo, a mulher usar o véu em público. Se a mulher não se cobre com véu, mande ela cortar o cabelo. E se é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, que põe o véu. O versículo 5, o 10 diz, mas se a mulher o véu na cabeça, põe um véu na cabeça, é sinal dos anjos e mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. E tem o ósculo santo, beijo santo, né? Saudai uns aos outros com o ósculo santo. E tem o não pagar dízimo, porque dízimo pertence só a uma das 12 tribos de Israel, aos levitas, Hebreus 7:5, é eles que estabelecem, instituem e recebem dízimo. Então, goiano, candango, carioca, gaúcho, potiguar, paraense, paulista, carioca, não pode receber dízimo, não. Porque nas 14 cartas de Paulo, Paulo nunca mandou pagar dízimo. O Mashiach mandou, porque o evangelho que o Mashiach pregou, a Torá, ele cumpriu os 613 mandamentos, mitzvah. E Matitial, Mateus 23, 23, mandou pagar dízimo de endro, cominho e hortelã, como está lá no livro de Tobias. Quem estava exilado em outro país,
deveria pagar o dízimo, ou seja, como a viagem era longa, ele pegava os produtos, os alimentos, trocava por dinheiro, mas quando estivesse chegando perto de Jerusalém, trocava o dinheiro por alimento, porque dízimo é alimento, é comida. É para que haja mantimento na minha casa, Malahim, Malaquias 3:10. Isso é para os Iudim. Hoje não tem como nem o judeu, os Iudim pagar dízimo, porque os levitas não estão trabalhando, não tem casa de Deus. O terceiro templo ainda não foi levantado, vai ser levantado. Então esse mensageiro vem pregando, mesmo que William Branham pregou, é uma nova mensagem. Queima tudo que você come hoje, não guarde para amanhã. Vem vindo uma nova mensagem, um novo dia e uma nova coisa. William Branham diz na mensagem a brecha entre as eras e os 7 selos. Que esse 7º anjo, ele conclui, ele vai pregar, vai concluir, ou seja, os pontos incompletos. Você achou que o irmão Branham tinha pregado tudo, restaurado tudo? Você achou isso mesmo? Há 58 anos que o irmão Branham partiu, você acha que terminou ali? Nas asas de uma pomba branca, acho que é o 211, o irmão Branham disse que ainda vinha uma próxima mensagem. O irmão Branham nunca escondeu isso, que vai vir uma próxima mensagem, um novo mensageiro. A brecha entre as 7 eras e os 7 selos, 41. William Branham diz aqui, agora lembre-se, esse 7º anjo está presente, está na terra no tempo de sua vinda. William Branham não tem como ele estar aqui agora, ele morreu, ele não vai estar isoladamente e voltar. Mas ele disse, nós cavalgaremos essa trilha novamente. Ou seja, a mensagem de William Branham é base. Ela não salva hoje, mas é ela que diz que vem o 7º anjo no final da era, que vem o precursor no final da era, que a mensagem, a da tarde, ele só tinha uma mensagem, mas o precursor ainda viria, ainda virá, é isso que ele diz em 61. E o William Branham diz que esse 7º anjo, que vem depois dele, esse mensageiro, no final da era, será um profeta inspirado. A brecha entre as eras e os 7 selos, 256, quando o último selo for aberto, quando o 7º anjo estiver entregando a sua mensagem, o William Branham diz a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. A trombeta divina, ainda não é nem a 7ª trombeta da série das 7 trombetas de 7 anjos celestiais, de Apocalipse 8:2, essa trombeta divina de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, vai ser dado um sinal, a voz de arcanjo, a trombeta divina, os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados. 1 Coríntios 15, não abrir e fechar de olhos, Tessalonicenses 1, 4:16, e seremos arrebatados juntamente com os ressuscitados a encontrar o Senhor nos ares. Ainda tem uma trombeta divina para tocar, para chamar os mortos para a ressurreição, os mortos dentre as nações gentis, porque o que Mashiach, Yeshua, pregou lá em Mateus 24, que muitas pessoas não vê arrebatamento. Em Mateus 24, vê a segunda vinda do Mashiach. É claro, é para Israel. Mashiach disse em Matitial, Mateus 10, 5, 6, só fui enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 21, a mulher sirofenícia, ele diz, não posso pegar o pão da mesa e dar aos cães, aos cachorros. Só fui enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas é Paulo que prega o arrebatamento. Aí está esse debate agora, pré-tribulacionista, Luiz Mendes, e pós-tribulacionista, Júlio Viale. Eu quero dizer que os judeus verão a segunda vinda do Mashiach. Mateus 24. Mas os gentios serão raptados, arrebatados. Porque Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, Tessalonicenses 1, capítulo 4, versículo 14 a 16. É uma promessa para os gentios. À meia-noite ouve-se o grito. Eis o esposo. Então as virgens saem ao seu encontro.
Tal como Rebeca que vem ao encontro do noivo Isaac, né, no campo. Então, a noiva é chamada, a noiva gentil, que ela vem, mas os judeus verão a segunda vinda do Mashiach. Verão a segunda vinda do Mashiach. Né? Então, William Branham diz que ele omitiu, né, o nome dele nas 7 eras da... Então é isso, ele omite o nome dele aqui na 7ª estrela, não tem nome nenhum, ó. Na 7ª estrela ali, ó, não tem nome, ó. Depois, quando ele prega o 7º selo, em março, no hotel ele corta 112 referências, né? Por causa desse mensageiro que deve aparecer próximo à volta do Senhor, né? E o restante da revelação deve ser entregue e o 7º selo vai ser aberto ao público, mas vai ser um segredo. Eu já li aqui com Branham que não vão acreditar no mensageiro, né? Que vem depois de William Branham. Então, Branham interferiu. O Willie faz o desenho, bota o nome de William Branham debaixo das 7 estrelas, Branham interfere e omite, arranca. Não quero não. Retira o nome dele aí, ó. Quando ele prega a fita 7º selo, ele vai lá no hotel, corta da fita. Ele interfere diretamente, porque é um plano, né? Tem que vir um mensageiro. 407 do 7º selo, o último dom a ser acrescentado na era de Laodiceia, William Branham está dizendo aqui, é esse 7º anjo, para pregar na era de Laodiceia. É quando o tempo acaba, né? Naquele tempo que deve haver muitas coisas que foram mal interpretadas através da era, das eras, 7 eras. Esse mensageiro que vem aí, próximo ao arrebatamento, próximo ao evangelho, voltar aos judeus, próximo a Elias e Moisés reaparecer, próximo à construção do 3º templo, ele vai corrigir tudo, vai colocar tudo em ordem, todas as escrituras, ele vai trazer o evangelho de Paulo, a palavra original, sem sair uma vírgula. Eu tinha dito aqui numa pregação que eu tinha ficado muito feliz, porque o grupo do Tabernáculo da Fé, Joaquim Rodrigues, Domingos é o presidente dos diáconos, o Marcos lá, que é o genro do Júnior Fialho, já saiu do Tabernáculo da Fé, está com o Júnior Fialho, que eles tinham ido fazer uma viagem turística lá nos Estados Unidos e visitou Tucson, a casa onde o William Branham ia morar, mas morreu, né, antes da casa terminar. A casa que o William Branham morava de aluguel, o proprietário não aceita visita, né? Está enjoado de tanta gente lá, capaz de chamar o FBI. E lá no Quênio Sabino, o Joaquim Rodrigues, com a equipe aqui de Goiânia, não pôde ir porque tem um proprietário lá, que é dono do Quênio Sabino, e ele não autoriza a visitação. Não autorizou esse povo de Goiânia ir lá, não autoriza ninguém a entrar lá, onde os 7 anjos desceram. E William Branham disse que o 7º anjo era... Dos 7 anjos que vieram a William Branham, o 7º anjo voou para William Branham e ele era muito importante, era o mais especial. O William Branham disse que ele tinha a cabeça para trás, voou em direção ao William Branham, né? Estava apontando para o leste, embora ele veio do oeste. Né? Então fica aqui essa palavra nesta hora. Né?